Graça e paz, triguinhos. Segunda fase dessas provações financeiras, ok? No vídeo passado nós falamos de Mara. Se você não assistiu, vou deixar o link do vídeo anterior aqui na descrição. E aí a gente vai entrar agora na segunda fase. A segunda fase é depois de 3 dias de caminhada. Não, deixa eu deixar um adendo para vocês. Olha que interessante. Na segunda fase, né, as águas de Mara ficam boas, né? Eles bebem. E aí a gente vê lá embaixo que, então, isso em Êxodo 15, 27. Então eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras e acamparam junto às águas. Então a gente vê que Deus não só tornou as águas de Mara potável, como ele abundou a bênção, levando eles para um lugar aonde tinha muitas águas, aonde tinham fontes, aonde tinham palmeiras, um lugar top. Então já era para ele já estar aqui com o coração já quentinho. Só que aí a gente vai ler e a gente vê que depois que passa, né, essa fase, né, eles chegam a Elim, né, que é onde tem esses fontes. Passando isso, a gente vai ver que no segundo mês entra uma nova reclamação, que está em Êxodo 16, 4, que eles reclamam que não tem carne e que não tem pão. E aí entra a segunda prova de Deus. Como eu falei no outro vídeo, Deus não ia levar Israel para o deserto para não ser suprido, mas Israel estava sendo provado. Então talvez você também esteja sendo provado. Talvez você está orando aí a Deus para mudar a sua vida financeira e Deus vai estar falando para você, ok, mas para mudar a sua vida financeira eu preciso mudar o seu coração. E como que Deus muda o nosso coração? Deus é, como diz uma amiga minha, Thaís, ela diz que Deus é extremamente didático. É um psicopedagogo, é um pedagogo nato, que vai te colocar em situações muito pontuais para te ensinar princípios que você não vai esquecer nunca mais e que vai transformar a tua vida. E aí, olha que interessante. E aí, Israel reclama que não tem carne, que não tem pão. E aí, essa é a fase que Deus, né, dá somente a provisão diária. Isso te parece familiar? Como eu falei a vocês, né, tudo que eu compartilho com vocês são experiências vividas, né? Eu vivi uma experiência que eu tinha... Qual é a minha trajetória? Tem um vídeo aqui no canal chamado Minha Empresa em Cádiz, né? Foi a partir desse ponto que Deus começou a ministrar na minha vida sobre princípios financeiros. E eu tenho gravado os vídeos à medida que eu tenho aprendido sobre esses princípios e tenho escrevido sobre isso, né? Tenho escrito sobre isso. Escrito, não sei se... Escrito, né? Sobre isso. Bom, e aí, uma das fases que eu vivi nesse processo, Deus me disse que eu ia ter uma empresa. Só que no natural a empresa estava quebrada. É igual essa situação. Você vai para a Terra Prometida, mas no momento a gente está no deserto. E aí um dos processos foi o recurso diário. Deus falou para mim assim, olha, você vai ter providência diária. Discirna as suas necessidades, coloque diante de mim e pague o que tem que pagar. Então, para vocês entenderem o que aconteceu comigo, exemplo. Venci uma despesa específica, porque no antigamente, o que eu fazia? As despesas juntavam todas, chegava no final do mês, eu ia lá, pagava tudo que tinha para pagar e entrava outro mês. Só que agora Deus estava falando comigo, Deus estava me ensinando sobre provisão diária. Quando Deus ensina a gente sobre provisão diária, Ele também está trabalhando a nossa fé e o nosso medo. Para mim, era muito mais fácil pagar as despesas no mês, não só por questão de logística, mas era por questão de medo. Porque eu preferia pagar tudo de uma vez do que ir pagando aos poucos. Eu achava que talvez um dinheiro que eu fosse pagar alguma coisa agora ia faltar para depois. Olha que louco, mas a minha mente trabalhava assim. E isso é uma das coisas que Deus tem me libertado. Essa frequência do medo, de agir baseado no medo. Então Deus falou para mim assim, olha, você vai fazer o seguinte, dia de hoje, tem alguma despesa que você precise pagar? Se tiver, veja quanto que tem em caixa. Se não tiver, coloca diante de mim, eu vou trazer o recurso. E aí você vai pagar a despesa que tem que pagar. E eu vivi exatamente assim, num período mais ou menos de uns 3 meses. Às vezes não tinha dinheiro, eu já sabia, eu orava ao Senhor a data, entrava um recurso, eu ia lá, pagava. Às vezes eu catava de todas as contas, pagava aquela despesa e a conta ficava zerada. Isso era uma coisa que me deixava em pânico. E Deus estava falando para mim, você precisa acreditar que se eu te dei o recurso de hoje, eu vou te dar o recurso de amanhã. Você não precisa estar com a sua conta cheia de dinheiro para que você tenha paz e confiança. Você precisa confiar em mim.
Porque o mesmo Deus que pode encher a sua conta de dinheiro, ele pode fazer você viver o melhor dessa terra sem um centavo naquela conta. E era isso foi sendo o meu maior desafio. Porque eu não sei se você é assim, na minha cabeça eu queria ver minha conta recheada de dinheiro, porque isso me trazia segurança. E Deus estava falando para mim, a sua segurança precisa ser eu, com dinheiro ou sem dinheiro. Então, essa fase de Jael aqui, do pão e das cordonizes, que é a carne, ela fala pra gente sobre provisão diária. Deus está dizendo para mim e pra você, olha, eu vou te dar provisão diária. Tudo que você precisar. Ó, uma outra área que eu vivo provisão diária. Eu tenho uma sala alugada, que é onde eu tô hoje, inclusive, e eu precisava vir para essa sala todo dia. Ela não é perto da minha casa. Eu precisava vir para cá e eu não dirijo ainda. Então eu vinha de ônibus. Então eu precisava do dinheiro da passagem. E aí, pasmem, eu tive o dinheiro da passagem nesse período todo, mas sem... Isabela, então tu ganhou... E aí, mas tu ganhou muito dinheiro? E aí que tá? Não, eu ganhei o necessário para suprir as necessidades necessárias. Entende isso? Aqui a Bíblia fala que o maná ele caía do céu e eles não podiam guardar o maná pro dia seguinte. Não podia. Exceto as sextas-feiras, que seria a nossa sexta-feira, né? O sexto dia. Por quê? Porque no sexto dia eles guardariam pro sábado, porque tem mais uma revelação aqui que você precisa entender. Além de Deus dizer para você que ele vai suprir as necessidades diárias, Deus também tá dizendo para você assim, tem mais uma coisa, você precisa descansar. Gente, eu amo a lógica de Deus. Olha, tem mais uma coisa, você precisa descansar. Cara, todo mundo que passa por aperto financeiro sabe que a última coisa que a gente consegue fazer é descansar. A nossa mente fica inventando coisas para fazer, para trazer mais dinheiro, para resolver os problemas. E Deus tá dizendo pra gente assim, ó, os recursos diários eu vou suprir, coloca diante de mim. E descansa. Mas descansa mesmo, você precisa ter um dia que você não vai trabalhar, que você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar da sua família e você vai descansar. Porque, gente, o descanso do sábado, eu não estou dizendo pra você que você tem que guardar o sábado não, ok? A não ser que você creia. E eu acho lindo as pessoas que praticam isso. Inclusive, eu comecei a praticar. Fica aí confesso pra vocês, eu escolhi esse dia porque, gente, o que é guardar o sábado ou um dia da semana? É como se você estivesse dizendo pra Deus assim, ó, esse dia eu não trabalho, porque eu creio que tudo que eu ganho, tudo que eu faço, não existe por causa do meu esforço. Existe porque Deus está guardando. E é engraçado que tem uma passagem bíblica que fala isso, um salmo que diz isso, né? Que se não adianta nada o guarda vigiar, não adianta nada a pessoa guardar, eu vou botar aqui na edição, guardar, trabalhar como louco na madrugada, que se Deus não tiver no negócio, é em vão. Então a verdade é que todo o nosso trabalho, ele tem que estar em coerência com o Senhor. É dele que vem o recurso e vem o respaldo. E eu não estou dizendo a você, então, posso ficar sem trabalhar. Não. Tu vai trabalhar. Só que é engraçado, né? Que em Deus, talvez você vai se esforçar muito menos do que se você estivesse sozinho. Entende o que eu tô querendo dizer? A gente se torna produtivo. Essa é a melhor palavra. O que é produtividade? Produtividade é trabalhar muito? Não. Produtividade é trabalhar com eficácia. Eu posso fazer em 4 horas o que uma pessoa talvez leve o dia inteiro para fazer e eu ser tão produtiva quanto ela. Produtividade é você conseguir produzir o necessário ou até o excedente e talvez você consiga fazer isso em menos tempo. Isso é produtividade. Então, em Deus, nós somos produtivos. Eu posso, às vezes, trabalhar menos tempo e produzir muito mais do que se eu estivesse trabalhando mais vezes. Então, esse período que você está vivendo, talvez Deus esteja falando isso para você. Olha, a provisão vai ser diária, é o pão nosso de cada dia mesmo, e eu quero que você descanse. Porque quando você escolher um dia para descansar e você descansar nesse dia, você vai estar provando para mim e para você de que você realmente confia em mim. Gente, eu comecei a descansar na segunda-feira, foi o dia que eu tinha escolhido, porque a loja não abre e tal. Depois eu decidi migrar pro sábado, porque eu comecei a me lembrar de mim trabalhando fora. Quando eu trabalhava fora, eu odiava trabalhar no sábado. Eu não gostava, gente. Pra mim, sábado e domingo é um dia de ficar em casa. E aí eu avaliei bem e pensei, cara, segunda-feira pra mim é um dia que pode ser produtivo, porque eu recebo mensagens, tem a gente pra atender no WhatsApp, da minha loja.
e eu posso trocar para sábado esse dia do descanso. Isabela, mas e o domingo, né? Eu não considero o domingo um dia bem de descanso, porque domingo é um dia super agitado, porque eu vou pra igreja de manhã, geralmente tem gente que vai pra igreja de manhã, de noite, é um dia de almoços, dependendo de como for a logística familiar, reúne a família. Então, se você for ver bem, o domingo é um dia que a gente não descansa, ele é o primeiro dia da semana e não começa com descanso. Então, eu decidi fazer o sábado, ok? Tô contando isso pra vocês de forma só pra testemunhar mesmo, mas eu quero que vocês entendam o princípio. E não importa o dia, assim, quer dizer, importa, mas eu não vou entrar nisso aqui. Mas eu quero que vocês saibam que o princípio é que importa. Deus escolheu um dia para você descansar o teu corpo fisicamente. E a gente não tá respeitando isso. A gente tem visto uma sociedade doente, estafada, exausta, porque não para de trabalhar, porque ela entende que precisa trabalhar porque precisa do recurso. Só que olha que interessante, a Bíblia fala lá em Mateus 6, que quando Deus fala assim, ó, por que você está preocupado com o que tem que te vestir, com o que tem que te comer? Essas preocupações são dos pagãos. Olha isso. Deus está dizendo, essa preocupação é de quem não tem um Deus vivo servindo a vocês, mas vocês têm um pai que cuida. Então a gente se comporta como pagãos, como pessoas que servem a outros deuses e não servem a Deus vivo e não crê que Deus vai cuidar. E olha que tem pagão aí que serve a outro Deus que está mais comprometido com Deus dele às vezes do que a gente, mas isso aí fica para outro vídeo. Então, gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês assim, ó. Nessa fase de teste, não adianta você se matar de trabalhar. Não adianta você se comparar com os outros, o que os outros estão vivendo, o que os outros estão alcançando, porque nesse momento a sua provisão vai ser diária. E você vai ter que aprender a viver com a provisão diária. Quando você aprender a viver com a provisão diária, na verdade o que você vai ter aprendido com Deus é esperar em Deus, colocar a tua confiança e segurança no Senhor, entender que Ele supre todos os seus recursos, independente da realidade lógica. Tua conta pode estar vazia, mas você sabe que aquele recurso daquele dia Deus vai suprir. Tem pessoas com inúmeros testemunhos, né, para contar de provisões diárias que Deus fez, inclusive até de comida, tá? Dela abrir a geladeira e não ter nada naquele dia e até o final do dia aconteceu uma provisão que ia suprir aqueles dias, né, ou aquele dia. Então, se você tem esse testemunho, inclusive, coloca aqui no comentário, que eu quero saber, tá? Bom, e aí na sequência, o povo reclama que não tem água de novo, né? E aí nessa reclamação surge um questionamento, né? Olha que interessante que fala em Êxodo 17:7. E deu àquele lugar o nome de Massa e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está mesmo entre nós ou não? E aí, eu vou deixar essa aqui para o próximo vídeo, que é a terceira fase, vamos dizer assim, de uma nova provação e que talvez você esteja agindo igual Israel agiu. Então fica aí para o próximo vídeo. Beijo!